Ao longo dos 7 anos de mercado, eu convivi com centenas de traders diferentes. Alguns eram lucrativos, mas a maioria eram não lucrativos. Ao observar o comportamento desses traders, eu consegui identificar o que é que diferenciava o trader que era lucrativo do trader que não era lucrativo. Ao identificar esses padrões, eu avisava eles. Eu falava, ó, mano, tá acontecendo isso aqui contigo. Tu tá se ligando nisso? E o cara falava, Pô, não, eu tô de boa, mas isso aí eu vejo depois, não sei o quê. esse depois, nunca viam esse problema e acabavam quebrando. E é uma coisa tão simples, mas pode prejudicar o desenvolvimento da pessoa no mercado. Isso pode estar prejudicando o seu desenvolvimento. Então é extremamente importante você entender. Entre os vários motivos que separam os traders lucrativos dos não lucrativos, esse que eu vou contar aqui vem de um fluxo psicológico intenso que você precisa masterizar se quiser ser bem sucedido no mercado. Assim, pessoal, os motivos que separam alguém que ganha de alguém que não ganha são vários, mas nesse caso vou contar um específico que vai te pegar. Presta atenção, aqui eu coloquei na exemplificação na pirâmide dos 99% que são a maioria que perde no mercado e os 1% que são a minoria que ganha no mercado. Só que a gente precisa entender a diferença. Né? O que é que faz a maioria dos traders, esses 99% que não são lucrativos, perderem, e o que é que os top traders, os 1% dos traders que são consistentemente lucrativos, eles fazem? Porque a gente precisa entender esse conceito de constantemente lucrativos. Não basta apenas você ser lucrativo. Um dia você tem que ser lucrativo constantemente. E é isso que eu vou te mostrar. Nesse gráfico daqui, eu exemplifiquei aqui em cima como resultados e aqui o tempo, ou seja, essa região é o tempo que a pessoa passa e aqui o número de resultados. A gente precisa começar a entender como é que funciona o ciclo psicológico dentro da cabeça de um trader não lucrativo. E isso pode estar acontecendo com você agora, então preste atenção. Primeira coisa, os traders que não são lucrativos, geralmente eles têm um pensamento muito em ciclo. Ciclos de alta, ciclos bons e ciclos ruins. E o que é que acontece nesses ciclos? Acontece o seguinte, geralmente o trader está ali estudando, aprendendo os conceitos de smart money, aprendendo gerenciamento de risco, aprendendo as questões psicológicas, e ele começa a ter uma série de ganhos no mercado. E aí que o gráfico dele começa a subir. O tempo vai passando e ele vai tendo resultados ao longo desse tempo. Só que chega um determinado momento que a euforia toma conta da cabeça desse trader. E ele começa a ficar muito confiante, começa a ficar, não, eu sou o melhor. Eu sou o cara que, é aquilo do Cristiano Ronaldo, pô, eu sou o melhor. Né? Não tem ninguém que me pare, o mercado, eu sou invencível e não tem trade que eu erro, eu acertei 5 trades aqui. E essa pessoa, quando ela está enviesada nesse sentido de que ela está indo muito bem no mercado, ela esquece que aquilo ali é só uma fase e que aquilo ali vai passar, porque ninguém é lucrativo todos os dias consistentemente. Isso é impossível. Então a pessoa, ela começa a criar na cabeça dela um personagem que ele é muito foda naquilo que ele faz, né, que seria um trader infalível. Só que isso é uma realidade que não existe quando a gente fala de mercado financeiro e o cara ignora isso. Só que o que é que acontece? Quando ele está muito eufórico e começa a perder depois de ter tido resultados positivos, esse cara entra num looping decrescente muito grande e entra numa fase que a gente chama de boost ou de vale. Então ele tem uma euforia exagerada ali, fica muito eufórico porque eu sou vencedor, e ele leva um stop e começa a afundar, afundar, afundar. Por quê? Ele ficava repetindo sempre para ele que ele era uma pessoa lucrativa e aquilo ali não iria desestimular ele, não iria abalar, porque ele ia conseguir vencer o mercado, e a gente sabe que a gente não vence o mercado, a gente trabalha a favor dele. E ao entender que o mercado não era superior aí a ele, essa pessoa tentava se colocar à frente, acima ali do mercado. Só que o mercado é soberano. E a pessoa entrava num ciclo de losses muito grande. E eu quero que vocês entendam. Essa é a primeira parte do ciclo. E aí, depois, quando a pessoa chega num ciclo de losses absurdo, o que é que essa pessoa faz? Essa pessoa ela começa a tentar corrigir os erros que ela tomou anteriormente. E a pessoa volta e fala, realmente, eu não sou infalível, o mercado é soberano, tal, preciso recuperar o meu capital e aprender com os meus erros. E essa pessoa volta nessa região aqui no sentido de, vou estruturar o meu plano, vou estudar mais, e essa pessoa estuda, essa pessoa monta o plano, essa pessoa estrutura um operacional excelente, essa pessoa começa a desenvolver disciplina dentro do mercado. E aí o que acontece com ela? Ela começa a se valorizar no mercado, os seus resultados começam a aumentar à medida que o tempo vai passando e essa pessoa vai se tornando lucrativa, lucrativa, lucrativa. Só que essa pessoa ainda não mudou o principal, que é o seu mindset. Não é papo de culto, não, é mindset mesmo, é a sua cabeça. A pessoa não mudou a sua questão psicológica.
não desenvolveu disciplina, não tirou a base do seu processo, os resultados, e começou a tratar o processo como processo mesmo, não como apenas lucro. E essa pessoa, ao volta, né? Eu disse, eu sou muito bom mesmo. Eu sou infalível. E esse sentimento, repetindo isso, você começa a criar uma expectativa exagerada no mercado. Então vamos supor, o cara entrou num vale, numa depressão profunda, e aquele, tenho que voltar para o meu emprego, trade não está dando certo mais, volta para o emprego, aí depois estrutura, vou sair do meu emprego, né? Vou largar meu trabalho, vou viver do mercado. E assim, pessoal, a gente não pode viver nesses ciclos. O mercado tem que ser constante, né? Obviamente, o mercado não é estável, não existe estabilidade aqui, mas a gente tem que trabalhar para uma constância no mercado. E aí, depois de achar o bonzão novo, esse trader começa a cair. Então, essa pessoa fica perdendo tempo no mercado, fica andando numa lateralização absurda, oscilando entre ciclos de vitória e de derrota. E isso atrasa o processo deles no mercado. Ao contrário dos traders que são lucrativos. Presta atenção aqui, quer saber outra coisa que diferencia os traders lucrativos dos não lucrativos? É estar em um ambiente seguro, regulado, é estar junto dos melhores, das melhores plataformas, dos melhores ativos e das melhores ferramentas. E para você estar do lado dos melhores, você tem que estar na Tickmill. A Tickmill é a corretora que eu opero, é a corretora parceira aqui do canal. Então, se você ainda não tem conta na Tickmill, você está perdendo o seu tempo. Você tem que operar em um ambiente seguro, um ambiente regulado e tranquilo para você fazer as suas operações rápidas, seguras e com qualidade. Então, clique aqui no link da descrição, no QR Code aqui do lado e abra a sua conta na Tickmill. E o que é que o top 1% dos traders constantemente lucrativos fazem? Prestem atenção no seguinte, esse é o mesmo gráfico, resultados sobre o tempo. Veja que aqui, bem pequenininho, eu coloquei o sentido de a gente tem os ciclos bons e os ciclos ruins. Mas vejam que nesse exemplo, os ciclos bons e ruins, eles têm uma duração menor aqui no tempo do que os ciclos bons e ruins de um trader não lucrativo. Por quê? Porque o trader que é consistente, ele entende que o mercado é soberano e que ele não é um trader infalível. Ele entende que em algum momento ele vai errar. Porque o trader lucrativo não tem problema em errar. Ele sabe que ele vai errar. Lembra do vídeo que eu comentei com vocês que um trader lucrativo planeja perder? Porque se a perda estiver planejada, você já sabe que aquilo vai acontecer. E quando acontecer, isso não vai lhe espantar. Agora, se você ficar num ciclo de meu Deus, eu sou muito bom, e se iludindo com aquilo que você é muito bom, não entendendo que você está apenas passando por um ciclo de bonança no mercado, você vai afundar, e quando afundar vai ser de vez. E isso costuma levar muito mais tempo, porque toda vez que você volta para os ciclos de boost, os ciclos de vale, você vai ter que estruturar um novo plano, se movimentar, voltar para o emprego. Isso pode levar anos, tá? Por isso as pessoas levam mais de 4 anos, 5 anos, rodando apenas nesse looping aqui. Enquanto as pessoas que estão sendo lucrativas no mercado seguem aprendendo com os seus erros num curto espaço de tempo. Então veja que os traders que são lucrativos, eles também passam pelos ciclos bons e os ciclos ruins, só que identificando o problema, otimizando as suas operações. E existe um segredo que eles fazem e que eu também faço, que pode te ajudar a ter uma evolução dessa forma, para não ficar se iludindo quando você está ganhando muito no mercado. Quando você tomar um stop, você vai ficar buscando recuperar e aquilo vai acabar com a sua conta. Então vamos lá. A única coisa que você precisa fazer se chama a matriz de decisão. Então, depois do trade, o que é que você precisa fazer? Vamos supor que você está ali e você está ganhando muito, você está num ciclo bastante lucrativo, acertando 5, 6 operações seguidas, você teve uma semana, 2 semanas lucrativas, meu Deus, eu sou perfeito. Você tem que buscar se rebaixar. Agora, não é no sentido, presta atenção, não é no sentido de, eu sou ruim, eu sou péssimo. Não, no sentido de você se colocar no seu lugar, colocar o pezinho no chão. Você não é invencível, irmão. Você só está passando por um período bom. Então, entendendo que você está apenas passando por um período bom, e tudo bem, pode passar um período ruim, pode passar um período bom, ok, eu estou no meu processo. O importante é que eu, no resultado geral, eu estou mais positivo do que negativo. Então está tudo bem, por mais que eu esteja passando por um ciclo bom nesse momento. Ao entender que você está passando por um ciclo bom e você precisa reconhecer isso, ao invés de ficar repetindo para você que você é o melhor trader do mundo, comece a repetir para você que isso é apenas uma etapa do meu processo. Eu agradeço a Deus por estar passando por uma semana lucrativa, um mês lucrativo, 5 dias seguidos aqui lucrativo, mas eu entendo que isso é apenas uma parte do meu processo, representa toda a minha jornada no mercado, só representa apenas uma semana de mercado e foi uma semana positiva. Tá tudo bem.
Essa semana positiva, preste atenção, ela não garante uma semana que vem lucrativa também. Então, ao você identificar, entender essa questão, você consegue se posicionar melhor mentalmente no mercado, porque você está se comportando não como um menino mimado, você está se comportando como um homem que vê o cenário como ele realmente é e não imagina uma coisa impossível, que você é superior ao mercado. Isso não existe. Se você ficar com essa cabeça, você vai quebrar a cara. Então, você tem que se rebaixar no sentido de se coloque no seu lugar. Entenda que é apenas um momento de bonança e que pode vir um momento, que esse momento de bonança agora não garante momento de bonança no futuro. É simples assim. E quando você estiver passando por um período ruim no mercado, o que é que você tem que fazer? Você tem que se levantar depois de operar. Tomei vários stops. Lembre a mesma coisa. Isso aqui não determina a minha jornada no mercado. Isso aqui só determina uma semana, um dia do meu processo, que não vai demorar uma semana, que não vai demorar um dia, que vai demorar anos. Só que vai demorar anos de forma lucrativa. Se você fizer isso aqui que eu estou falando, vai levar anos andando de lado se você não fizer isso aqui. Ou seja, você precisa se colocar no seu lugar. Entender que se você está passando por uma semana ruim, o problema também não é você. O problema não é necessariamente o mercado. Tá tudo bem, faz parte de passar uma semana negativa. Obviamente, você tem que analisar as coisas que você está fazendo de errado e melhorar, se estiver fazendo alguma coisa de errado. Mas se você seguir o seu cenário, seguir o seu plano, não fez nada de errado, tá tudo bem. A semana seguinte, as próximas semanas, a sua jornada inteira vai compensar isso que você está passando hoje. Então tenha essas coisas, frases que são âncoras, colocarem no seu lugar e entender. Não é porque eu estou tendo um dia bom que amanhã eu vou ter um dia bom. Não é porque eu estou tendo um dia ruim que amanhã eu vou ter um dia ruim também. O mercado opera em ciclos e você tem que controlar aquilo que você pode, não os ciclos do mercado, mas os ciclos da sua cabeça. Eu falo dessa âncora. Outra coisa que é importante você falar também, que antes de cada trade você precisa remover essa âncora. Porque se você estabelece uma âncora positiva no dia anterior, no sentido de, ó, aqui eu preciso me rebaixar, me rebaixar, me rebaixar, me colocar no meu lugar, retire isso quando for operar no dia seguinte. Ou seja, não carregue os traumas de um dia ruim ou de um dia bom de operação para o dia seguinte. O dia seguinte é um novo dia, não tem nada a ver com o dia anterior. Obviamente, o mercado opera em ciclos, o dia de hoje conversa com o dia de amanhã e da semana passada, enfim, mas o psicológico, não. Você não tem que entrar com a cabeça de ontem, nem a cabeça de amanhã, ficar pensando no passado, ficar pensando no futuro, porque isso vai só atrasar. Então, remove as suas âncoras antes de um dia de operação. Outra coisa, tem um alinhamento de expectativas muito claro no mercado. Isso vai ajudar você a enxergar o mercado como ele realmente é. Não imagine que as coisas vão acontecer do dia para a noite. Existe regra, existe exceção. A exceção no mercado são as pessoas que começam já sendo lucrativas, mas a regra do mercado é que as pessoas começam perdendo e faz parte. E tenha isso na cabeça. Você não é especial, irmão. Pode ser que você? Pode ser, mas a maior chance é que você não seja. A regra das pessoas que entram no mercado é que elas vão perder muito antes de começar a ganhar. E quanto antes você entender isso, melhor. Beleza, né? Essas âncoras também, o que é que você acha que pode ser interessante para você falar para você? Né? Tem algum texto escrito para você reafirmar aquilo, né? Dizer, ó, um texto para um dia ruim, um texto para um dia bom, né? Para você ler e dizer, pô, hoje foi um dia ruim, mas esse dia é apenas um dia, apenas uma escadinha, um degrau da escada que eu vou estar passando pela minha evolução no processo do mercado. Por último, mas não menos importante, você precisa ter um plano de trading totalmente estabelecido. Por quê? Porque isso vai tirar o seu foco dos resultados e colocar o seu foco no processo. Você precisa entender que os resultados que você está tendo agora não necessariamente dizem nada sobre como você vai estar no futuro, mas o que vai determinar isso é o seu processo. Então você não entra no mercado para ganhar nem para perder. Você entra no mercado para executar o seu plano e ponto. Se o resultado vai ser positivo ou negativo, não importa. Ah, Tony, não importa. Não importa. Obviamente, todo mundo quer ganhar no mercado, mas entender que o resultado de um dia apenas não interfere na nossa jornada inteira, muda completamente o jogo. E isso é o que diferencia boa parte dos traders lucrativos dos não lucrativos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte, comenta, compartilha com teus amigos. E se não é inscrito no canal, irmão, se inscreve. 80% das pessoas que assistem aqui o canal não se inscrevem. Você pode ser uma delas. Então, se inscreve aqui, é só apertar o botão. Tamo junto, é seu começo, vamos hackear o mercado financeiro. Falou, galerinha.